Paz para quem é de paz, sucesso para quem é de sucesso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fala para mim aí se você está me ouvindo bem. Fala para mim como é que você está. É uma grande satisfação poder ver você aqui mais uma vez nesse novo ano que se inicia. E mais uma vez nós estamos juntos, né? Enquanto vocês estavam festejando, eu trabalhei pra caramba para que a gente pudesse estar aqui hoje, tá? Para que a gente pudesse estar trazendo novidades. Feliz ano novo para você também. O que vai determinar a nossa felicidade, gente, é aquilo que a gente estiver disposto a fazer para mudar, né? É uma das coisas que é estranho de se pensar a respeito de nós, seres humanos, né? Porque a gente quer mudança, só que raramente a gente faz coisas diferentes para que a gente tenha resultados diferentes, né? Então eu preciso que você faça um compromisso comigo. Hoje eu preciso que você faça um compromisso comigo, não aqueles compromissos de começo de ano, sabe? Que você, eu vou fazer isso, vou emagrecer tantos quilos. Não, eu estou falando a respeito de um compromisso consigo mesmo, sabe? Um compromisso daqueles que faz o negócio dar certo, que faz o negócio acontecer, tá? Eu preciso que você faça um compromisso consigo mesmo, porque você é a pessoa que mais importa, entendeu? Eu sempre peço que vocês se comprometam com aquilo que a gente está fazendo. Por quê? Porque eu estou totalmente envolvido no seu processo. E uma das coisas que talvez, eu espero que nenhuma de vocês, mas algumas pessoas já perceberam, é que eu não tenho compromisso com quem não tem compromisso comigo. É muito básico assim. É muito ralado, é muita correria, é muito estressante, é muito tempo para se jogar fora. Então, automaticamente, quando eu começo a conversar com a pessoa, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é se a pessoa está decidida com relação a isso. Se a pessoa ela quiser uma outra coisa, o que é comum de acontecer, né? Porque pode acontecer que a pessoa ela fala, quer saber? Não estou interessado, eu só quero que você me ajude a passar por essa dor, assim como já aconteceu várias vezes de pessoas simplesmente pedir a minha ajuda para que possa continuar vivendo, né? Para que a pessoa possa continuar a vida dela e essa situação, esse relacionamento que não dê certo, não venha atrapalhar a sua vida daqui para frente. E tudo bem, eu não estou aqui para empurrar a goela abaixo de ninguém que o seu casamento tem que dar certo, não. Agora, eu pego na mão daqueles que falam que querem fazer o negócio funcionar. Esse é o meu propósito de vida, essa é a minha intenção. E é interessante falar a respeito de propósito. Daqui a pouco eu já começo a responder vocês. Esses dias atrás eu falei para vocês a respeito do que é tomar decisão. E tomar decisão não é nada mais, nada menos do que você escolher um algo e você retirar toda a possibilidade de que não tenha a ver com aquele algo que você escolheu. Então, mais uma vez explicando para os novatos, para o pessoal que está chegando agora, uma rescisão é você cortar fora, uma circuncisão é você cortar em volta. Agora, uma decisão é você cortar entre, entendeu? É como se você focasse no seu alvo, no seu objetivo e tudo aquilo que não faz parte desse objetivo, você corta fora. Então é isso que eu preciso de você. Quem está comprometido comigo são pessoas que tomaram uma decisão. Entenderam? Que não vem uma outra possibilidade. Que por mais que você, olhando para a situação, olhando para a circunstância, você aparentemente não tem jeito. Sabe? Você está batendo em pedra e não vai sair água dali. Só que quando você toma uma decisão, você não anda por aquilo que você vê. Você anda pelo objetivo que você quer alcançar. E alguns dias atrás, uma das coisas que eu sempre falo para vocês é que toda decisão ela carrega consigo um não, né? Ou vários nãos. Toda vez que você decide por alguma coisa, você está anulando todas as outras. E eu recebi uma proposta há algum tempo atrás. Eu nem falei nada para ninguém, uma coisa muito particular minha, mas eu acredito que a maioria de vocês já sabe que eu sou pastor. E há alguns dias atrás eu recebi uma proposta, né? E era para que eu viesse a crescer ministerialmente, entrar num ministério que é gigante. E eu confesso que a princípio, como um servo de Deus, eu quis abraçar a ideia, porque eu olhei para a necessidade das pessoas, para a necessidade daquela igreja, e eu quis abraçar. Só que quando eu comecei a olhar todos os nãos que eu ia ter que dar para que eu pudesse participar desse processo, eu falei assim, você quer saber? Eu não estou disposto. Eu não estou disposto a abandonar todo esse projeto, eu não estou disposto a abandonar todas essas pessoas,
Não, mas você vai cuidar de famílias, não, mas a igreja precisa de você e não sei o quê. Eu falei, não, mas tem pessoas que dependem de mim também. Tem um monte de família que está nas minhas mãos. Tem quantas pessoas, né, tantas famílias que nós temos visto o testemunho, que conseguiram restaurar, quantos filhos que nasceram depois de uma restauração de casamento, crianças que não eram nem para existir. Então eu aceitei o meu propósito e eu falei não para tudo aquilo que tantas outras pessoas queriam tanto, né? Eu e o meu pastor, a gente ficou conversando por mais de 1 hora, ele me falando a respeito das propostas e das possibilidades que eu teria através dessa promoção que eu teria. E eu falei, pastor, eu não tô procurando promoção. Não, mas você vai ser visto e não sei o que, e logo você vai despontar e ninguém vai te segurar. Eu falei, eu não estou procurando despontar também. Eu sei aonde eu estou, eu sei o que eu quero e eu estou fazendo exatamente o que eu quero fazer. Eu quero cuidar de pessoas e eu tenho transformado a vida de pessoas e é isso que eu quero fazer, é simplesmente isso que eu quero fazer. Por mais que eu talvez não seja tão conhecido ou não seja tão visto como eu seria dessa forma, mas dessa forma a aplicação que nós temos usado, ela tem sido eficiente e graças a Deus nós temos transformado famílias através desse projeto. Então sim, eu também falo os meus nãos para assumir o propósito junto com você. Não pense que é simplesmente você, que o tempo todo está todo mundo falando para você, Júnior, meus parentes falam que não é para mim ficar lutando pelo meu casamento, os meus amigos falam que eu sou besta porque eu estou lutando pelo meu casamento, as pessoas da igreja falam que é para mim arranjar outra pessoa, né, porque eu estou perdendo tempo e não sei o quê. Não pense que é só você que está dando não por aí. Eu também preciso dar muito não. Por exemplo, eu trabalhei o dia inteiro, eu podia estar com a minha família agora, mas eu dou esse não para eles para poder dar esse sim para vocês. Entende? Porque a gente tem um propósito maior envolto disso. Então, uma das coisas que eu falei para minha esposa nesse final de ano, é bem interessante a proposta reflexiva que a virada de ano ela traz para a gente. Toda virada fala a respeito de um novo tempo, de uma nova estação, e a gente começa a olhar para trás e perceber as coisas que a gente aprendeu nesse processo. E eu falei para minha esposa, eu agradeci a ela, porque se fosse uma esposa que não tivesse maturidade, ela não suportaria aquilo que ela suporta. Sabe, de ter o marido dela o tempo todo correndo. Esse fim de ano, enquanto as pessoas estavam festejando, eu estava trancado gravando aulas para curso. Você está entendendo? Eu estava atendendo pessoas desesperadas, porque quando você está desesperado, quando você está angustiado, não importa o tempo, não importa a data, você está angustiado, pronto, e acabou. Entende? Então essas pessoas, elas precisam de socorro na hora que elas precisam. Eu não posso falar, desculpa que agora é feriado. Não existe isso, gente. Então são muitos nãos que a gente precisa dar para que a gente faça o que a gente está fazendo. Então é por isso que eu mais uma vez saliento. Esteja comprometido, né? O verso lá de Josué, seja forte e corajoso. Não se acovarde e nem se espante. Porque se Deus ele te mandou, ele vai contigo. Entendeu? E eu tô junto, nós estamos juntos e eu não abro. E aí, como é que vocês estão? Eu tô acompanhando aqui meio no delay aqui na outra tela aqui. Mas é isso daí, gente. Seja bem-vinda, Mauritana, seja bem-vinda, Elisângela, seja bem-vinda, Renata. Deixa eu ver, a Cris, seja bem-vinda, Elisângela, Dani, Eliane, Elisângela de novo, Elisângela, né? Dani, Ana Flávia. Deixa eu só dar uma pincelada aqui para você que acabou de chegar, talvez você não conhece o projeto. Você está participando da live do Casamento Sem Crise. E nós trabalhamos com grupos no WhatsApp, onde você pode estar participando desses grupos gratuitamente. E ali a gente tem ensinado a respeito de estratégias de como restaurar o seu casamento. E eu te convido a participar desse projeto. Aqui tem pessoas que são nossos alunos, tem pessoas que fazem parte dos grupos do WhatsApp, tem pessoas que nos acompanham das redes sociais. A gente tem tudo quanto é canal para que você possa ser beneficiado, tá? E eu quero agradecer a todos os alunos, tá? Eu falei um pouquinho lá no dia da virada do ano, né? Eu dei uma mensagem, mas eu sei que nem todos conseguiram ouvir. Então eu quero te agradecer, você que acreditou na nossa proposta, você que passou por aqui, né? Você que já tem a sua família
restaurada, já teve a sua família restaurada, mas mesmo assim tem gente que se apega a gente e eu fico muito feliz com isso, né? Porque a gente acaba fazendo parte da família das pessoas que a gente muitas das vezes nem conhece. Então eu sou muito grato, tá, pelo comprometimento que vocês tiveram comigo, vocês que tiveram comigo aí nesse ano de 2022, vocês que participam dos cursos, as pessoas que muitas das vezes já são recorrentes nos atendimentos individuais, tem pessoas que fazem um atendimento e já se resolve, né? Tem como restaurar um casamento que terminou há 2 meses, ficamos casados 24 anos e ele foi embora e não quer nem me ver ou falar comigo. Cá entre nós, Munira Totti. Cá entre nós, 2 meses é bem pouco tempo, tá? Normalmente, aí se você parar para pensar, 3 meses, mais ou menos, é o tempo normal aí que as pessoas elas ficam separadas aí. 2 meses é até bem pouco tempo. Tipo, não é tão complicado assim que nem você está pensando. Mas tem sim. A questão você fala a respeito de uma dificuldade que tem da pessoa falar com você, né? Então, automaticamente, através da dificuldade que se tem, é que a gente entende por onde que a gente vai se infiltrar nessa relação. Se a dificuldade que você está tendo é a respeito de comunicação, então a gente tem que partir da comunicação estratégica. O que é a comunicação estratégica? É você entender que as oportunidades elas não podem ser jogadas fora. Por quê? Porque normalmente, quando vocês estão vivendo desse jeito, assim, onde a pessoa fala, não quero nem te ver pintado de ouro, é porque normalmente quando vocês se encontram tem briga, né? Então é necessário que você comece a pensar de uma forma estratégica a respeito de um relacionamento maduro. Entendendo, antes de mais nada, o que é a primeira coisa que a gente precisa entender? Você que está chegando agora, que nunca participou de nenhum trabalho nosso, a primeira coisa é você definir o seu estado. O seu estado ele tem que ser muito bem definido. Qual que é a maior dificuldade que as pessoas têm? De entender que, por exemplo, elas não estão mais casadas. Ah, mas eu estou casado no papel ainda, mas isso não quer dizer que vocês estão juntos ou que vocês estão vivendo um relacionamento. Entendeu? Então é necessário que você que quer restaurar o seu casamento, a primeira coisa, eu entendo, nós estamos separados, nós estamos casados, talvez no papel ainda, mas nós estamos separados. Então essa é a sua condição atual, tá? É uma condição de uma pessoa que está separada, certo? Esse é o primeiro passo que você tem que entender. Por quê? Se você não admite essa situação, se você não admite que você está separada, você vai ficar o tempo todo sofrendo com coisas de casado, como se você pudesse ter o direito de ter ciúme dele, ou como se você pudesse chegar nele e cobrar ele. Ah, eu fiquei sabendo que você foi numa festa e levou a outra, não sei o quê. Sabe, tipo assim, não faz mais sentido isso porque vocês estão separados. Por mais que você tenha uma ideia e uma intenção de voltar com a pessoa, já não faz mais sentido eu ficar brigando com ele por causa do comportamento dele. A partir do momento em que ele saiu da casa, a gente já não tem mais esse vínculo. Então o que eu preciso a partir de agora? Entender esse estado que eu estou vivendo. Eu estou separado, nós não temos mais vínculo e isso é um dos motivos que faz com que o outro ele venha a entender que você aceitou a situação. Não aceitar no sentido de que você não vai fazer nada, mas aceitar no sentido de que você tem a maturidade para entender que o casamento é um lugar de liberdade. Entendeu? O casamento é um lugar de liberdade. Então, se a pessoa quer ir, deixa ela ir. Entendeu? Agora, a partir desse momento, eu entendo que quando nós nos encontrarmos de novo, eu não preciso mais ficar brigando com ele, falando o que ele fez, o que ele deixou de fazer. A gente já se separou. Ele já saiu da casa, já aconteceu o rompimento do relacionamento em si. Se ele está com outra pessoa, se ele não está com outra pessoa, independe. Agora eu preciso entender que eu sou uma mulher separada na sua situação. E a partir desse momento, quando eu me encontrar com ele, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter maturidade para que isso não venha acabar em confusão. Eu preciso mostrar para ele que eu sou uma pessoa que vale a pena conversar, que eu sou uma pessoa agradável de conversar, entendeu? E não uma pessoa que toda vez que a gente se encontra tem briga. Então, a primeira ideia que você vai começar a conceber aqui, através de tudo que a gente vai falar aqui, que eu não posso ficar só falando a respeito do seu caso, mas a primeira coisa que você vai conceber aqui é essa questão. Eu preciso trabalhar na questão de maturidade, né? Ou seja, do meu autoconceito,
me valorizar, entender que eu sou mulher, que eu tenho valor, não ficar me comparando com a outra ou com a situação que eu estou vivendo, porque é comum que você venha viver um espírito de rejeição, que você muitas vezes está se sentindo feia, está se sentindo chateada, como se você tivesse perdido e a outra tivesse ganhado, mas não é a respeito de nada disso. Seja simplesmente você e aceite ser você, você já é o bastante, tá? Então parta desse pressuposto de trabalhar em você, de trabalhar sua autoestima, de estar pronta para quando você tiver uma oportunidade você não jogar tudo fora e poder ter uma conversa boa, uma conversa sadia. Deixa eu voltar aqui para ver o que estavam falando antes. Como evitar que ele fique saindo de casa e me xingando e indo embora e voltando? Então, é exatamente a questão que a gente acabou de falar aqui a respeito de você entender o estado que você está. Se eu estou separado, então a pessoa ela não tem o direito de ficar entrando e saindo na minha casa, porque eu sou o dono da casa. E é eu quem estipulo os limites para a pessoa. A partir do momento em que a pessoa ela saiu da casa, ela abriu mão dos seus direitos. Você está entendendo? Isso se chama abandono de lar. Você está entendendo? Eu estou falando a respeito de questões judiciais, mas eu estou falando a respeito de uma questão psicológica também. Porque pelo fato de você não receber o estado que você está vivendo, não aceitar a condição de que você agora está separado, a pessoa ele vai, aí de repente ele volta, entendeu? Aí como você ainda não aceitou que você estava separada, é meu marido, então tudo bem ele ficar aqui em casa. Tudo bem não. Ele tem que assumir as consequências daquilo que ele fez. Enquanto você ficar admitindo que a pessoa continue tendo comportamentos que você reprova, você está respaldando o comportamento dela, por mais que você não goste disso. Por mais que você fale, eu não queria que você faça isso. Aí ele vem aqui, eu quebro o pau com ele, eu falo um monte, mas mesmo assim ele faz. O que importa não é o que você fala, o que importa é o que você faz. Entende? Então é necessário você ter uma postura de impor limites. Se eu não consigo fazer isso, é porque eu preciso, antes de mais nada, começar a trabalhar em mim. Esquece um pouco essa situação, esquece o marido que vai e volta e começa a trabalhar em você primeiro. Porque se você não consegue impor limites na sua relação, é porque as pessoas te tratam do jeito que você se trata. Então é necessário que você venha começar a trabalhar em você, no seu autoconhecimento, na sua identidade, para que você venha aprender a desenvolver o seu valor, para que você venha se valorizar e não permitir que as pessoas venham colocar valor em cima de você. A Mauritana fala, eu estou com 6 meses, está sendo o maior tempo, ele fala comigo, mas nunca tocou no assunto. Até já falou de lembrar de nós, mas a palavra vamos voltar ou algo do tipo, e isso é ruim. 6 meses que estão separados no caso, né? Deixa eu dar uma procurada aqui, que eu dei uma perdida. A Sandra está falando, eu vivi assim. Eu estou sofrendo muito, então o que posso fazer? Porque quando ele vai lá em casa, ele se sente completamente à vontade, deita e dorme no sofá, às vezes almoça com nossa filha. Exatamente essa questão, Sandra. Enquanto não houver essa valorização e essa questão de você impor limites, a pessoa ela fica subindo em cima de você, entende? É basicamente isso. Essa questão de impor limites se chama zona de integridade psíquica. Só para que você consiga entender assim de uma forma mais desenhada, digamos assim, que se eu puder desenhar para você enxergar o que eu estou falando, na psicologia se chama zona de integridade psíquica. O que é a minha zona de integridade psíquica? É até onde eu permito que o outro vá. A minha zona de integridade psíquica é o muro que eu construo falando, você pode vir até aqui. Daqui para cá, não. Entendeu? Só que, se eu não desenvolvo essa zona de integridade psíquica, ou se ela é muito fraca, as pessoas elas vão me testar. E para que a pessoa ela descubra até onde é o seu limite, ela fica te testando. Ela vai um pouquinho para frente, aí você não faz nada. Ela vai mais um pouquinho para frente, você não faz nada. Ela vai, daqui a pouco já está encostando a cabeça na sua e você não está fazendo nada. Então, tipo assim, a pessoa ela percebe que ela pode deitar e rolar em cima de você, em outras palavras, pode te fazer de gato e sapato porque você não vai fazer nada. Entendeu? Então, dessa forma, as pessoas elas vão nos testando. Então, tudo isso fala a respeito de quem eu sou e de como eu me entendo como pessoa. Então, é necessário que você venha trabalhar pessoas que estão vivendo assim.
Eu sei que isso é uma coisa muito comum da mulher, até porque muitas das mulheres elas acabam se deixando ser o segundo lugar, né? Como se o marido mandasse, desmandasse, e ela simplesmente fica ali na encolha obedecendo. O que você precisa trabalhar? Se você está vivendo dessa forma, então nem se apoie tanto na questão de restauração de casamento. Já que ele já está aí deitando no seu sofá, dormindo no seu quarto, trancando a porta, deixando você pro lado de fora, ele já está aí, então tá tranquilo, tá debaixo dos seus olhos, fica sossegado. O que você vai fazer é começar a trabalhar em você. Entendeu? Não gaste tempo tentando restaurar o seu casamento quando você está inundado emocionalmente. Quando você está fragilizado emocionalmente, você não vai dar conta. Você só vai piorar as coisas. Você só pode partir para uma restauração quando você estiver bem consigo mesmo. Porque se eu não estou bem comigo mesmo, então nem adianta eu ir. Entende? É tipo, se eu vou para uma guerra, eu tenho que estar preparado para essa guerra. Se você não está, então não tem problema. Não quer dizer que o seu casamento não vai ser restaurado, só quer dizer que você precisa primeiro trabalhar nisso. Primeiro você precisa se fortificar, primeiro você precisa se paramentar com tudo aquilo que você vai precisar, porque é uma guerra, literalmente. É ferrenho o negócio. Não é fácil. Eu não vou mentir para ninguém aqui e falar, é muito fácil, vem aqui que eu tenho. Não é fácil, tá? É bem complicado, para te falar uma verdade. Então é necessário que, antes de mais nada, você esteja pronto consigo mesmo, se aceitando, se amando e projetando coisas boas em você, e não simplesmente vivendo segundo aquilo que as pessoas impõem sobre você, tá? Deixa eu erguer um pouco aqui. Eu vivi assim, eu estou sofrendo muito, então o que posso fazer? O que eu já li, né, da Sandra, né? Eu estou separada há 1 ano e 5 meses, já teve divórcio, nós dois estamos sozinhos e a gente se fala ainda. Aqui a questão da Elisângela é você pensar a respeito do que você quer. Você quer, tipo, uma colegagem? É um relacionamento de amizade que você quer? Porque se não for isso que você quer, então é necessário que você comece a desenvolver o seu interesse. Se eu não quero simplesmente ser colega, então eu tenho que impor as coisas que eu quero. Porque talvez para a pessoa tá tudo tranquilo desse jeito. É o que eu sempre falo para vocês. Você como esposa foi a mulher escolhida do seu marido. Por mais que vocês não estejam juntos hoje, ele atribui valor a você. Tanto que de todas as outras mulheres, você foi a escolhida por ele. Ou seja, você é uma pessoa que determina que é um símbolo de segurança para o seu marido, por mais que vocês não estejam mais juntos. Então, é claro que ele quer contar segredos para você. Muitas das vezes tem maridos que estão vivendo outro relacionamento, só que os segredos ele conta para a ex-esposa. Ele não conta para a mulher que ele está agora, porque a mulher que ele está agora é só para farra, entendeu? Ela não é uma mulher de confiança. Senão ele não estaria com ela se ela fosse uma mulher de confiança. Você está entendendo? Então é necessário que você venha a escolher, a tomar uma decisão a respeito do que você quer. Eu quero continuar sendo amiga do meu esposo ou eu quero ser esposa dele? Eu e meu marido brigamos feio. Eu o agredi e ele pediu para voltar. Ficamos 10 dias bem e agora, no ano novo, ele disse que não quer mais e que quer se separar. Ele disse que não acredita em mim, que eu não vou mudar. Exatamente, essa que é a questão, Andresa. A questão é muito isso. A maioria dos maridos de vocês não acreditam que vocês possam mudar. É bem a questão da Viviane que a gente falou na live passada. A gente na live passada falou a respeito do testemunho da Viviane. E o que o marido dela falava? Que ele não acreditava nesse negócio de restauração, que ele não acreditava nesse negócio de mudança. Por quê? Porque, pensa, o cara já tinha vivido com a mulher quase 10 anos. Ou seja, a pessoa pensa que conhece, né? Ela fala assim, eu já vivi com você 10 anos. Eu sei que você não vai mudar. Você está entendendo? É aqui que entra essa questão que eu falo para vocês, da transformação. Você precisa quebrar a expectativa da pessoa. Porque a pessoa... E se for parar para pensar de uma forma assim natural, você realmente não vai mudar. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você faz, se você continuar frequentando os mesmos lugares que você frequenta, com a mesma mentalidade que você tem, você não vai mudar.
Agora, o que que determina a mudança? Eu começar a me alimentar de coisas diferentes. E quando eu falo de alimentar, eu não estou falando a respeito de uma dieta especial. Eu estou falando a respeito de tudo aquilo que eu recebo. Porque nós temos receptores, né? A gente fala a respeito de comer com a boca, a gente fala a respeito de comer com os olhos, comer com os ouvidos. Então, do que você está se alimentando é o que você está se tornando, em outras palavras. Você entende? Então, se você está aqui dando ouvidos a alguém que está falando que é possível se transformar, então você está acreditando que é possível se transformar. Por mais que o seu marido não acredite. Entende? Então você vai se transformar por você. Não é por ele, é por você. E vai chegar um determinado momento em que, assim como acontece com vários outros maridos, o seu marido ele vai olhar para você e vai falar, cara, você quer saber? Se você se transformou, eu também quero. Né, que foi o testemunho de uma outra aluna que a gente falou há muito tempo atrás, que o marido dela chegou num determinado momento, depois deles viverem um casamento destruído, rebentado, e ele começou a ver a mudança na vida daquela mulher, eles nem eram mais casados, e ele começou a ver a mudança na vida dela, e um determinado dia, quando ela menos esperava, ele sentou no banco da igreja do lado dela, ele que não ia para a igreja nem nada, e ela estava apegada aos pés de Jesus, e ele um dia chegou, colocou a criança no colo e falou assim, ó, se você conseguiu mudar, eu também quero viver desse jeito. Porque ele se cansou da vida que ele estava levando. Da vida de bagunça, da vida, a família toda ali, os filhos crescendo e vendo aquela discussão, aquela destruição de lar, entende? E hoje esse casal é um casal referência na igreja onde eles têm um ministério. Por quê? Porque um dia eles se propuseram e acreditaram que é sim possível mudar. Então você percebe, Andressa, que o simples fato do comportamento que você traz para a gente aqui já traz essa crise. O que é a crise? A crise é um manifesto de que você precisa mudar. É um manifesto de que tem coisas no seu relacionamento que não podem continuar do mesmo jeito que estão. Entende? Senão ele não vai funcionar. Então, ou a gente responde a essa crise, ou ela passa por cima da gente. 13 anos de casamento e dava para contar numa mão as nossas discussões. Era um relacionamento tranquilo. A Gladys. Eu estou separada faz um mês. Ele já está com outra, mas esses dias ele me ligou 11 vezes, mas não atendi. Legal se você souber o que você está fazendo, né? A questão de você saber usar aí na questão da sua comunicação, uma comunicação estratégica, né? Sabendo utilizar a escassez. E como faz isso? Porque a Sandra, né? Porque eu já disse a ele que ela lá agora e visita, pega a filha, sai, depois devolve e pronto. Mas ele continua se sentindo à vontade. Veio bravo dizer que ele não pode mais entrar nem na casa. Exatamente, ele não pode nem entrar na própria casa dele. Você está entendendo? Então, o que precisa ser, tipo assim, ser colocado em pauta é que a casa não é mais dele. Entendeu? É isso que você precisa demonstrar através do seu comportamento. Não é a respeito de muito falar. O que vocês já entenderam muito, já perceberam, é que não é de tanto falar, gente. Os parceiros de vocês já estão cansados de tanta falação. O que é necessário é comportamento. Meu marido e eu se afastamos muito nesse tempo. Ele ficou de conversar com uma outra pessoa, não quis se separar pois me ama, mas ainda fala com a pessoa, porém resolvemos tentar. O que faço? Vocês resolveram tentar. O que está acontecendo aqui é básico, é a mesma coisa de sempre. Vocês estão passando por uma crise. O que é a crise, Júnior? A crise é um manifesto de que tem coisas que precisam ser mudadas. Essa crise, ela está batendo na cara de vocês e tentando apontar o caminho para que vocês consigam restaurar o casamento de vocês. Só que na mentalidade de vocês, vocês pensam que a crise ela está para matar. Então vocês se negam a fazer as mudanças necessárias e continuam batendo cabeça. Entende? É necessário que você olhe debaixo do tapete da sala de vocês e veja quais são os problemas que estão ali dentro. É preciso que você tenha um pouco mais de consciência a respeito do porquê que vocês chegaram aonde vocês chegaram, para que vocês comecem a fazer as coisas de forma diferente. O que vocês precisam é fazer as coisas de uma forma diferente. Ele viu uma foto minha com um amigo e agora me bloqueou.
A Renata, vi seu mini curso e estou aplicando os 3As. Deixei de olhar tanto para ele, me matriculei na autoescola, num curso que sempre quis fazer, vou viajar sem ele, coisa que nunca fiz há 25 anos de casado. É isso, cara. É totalmente isso. É uma das coisas que eu falo o tempo todo para vocês, né? As pessoas falam, Júnior, por onde eu começo? Eu falo, começa pelos 3As lá do curso gratuito. É isso que você precisa fazer. É você começar a viver a sua vida. Não se pegue desesperadamente esperando a outra pessoa na janela. Não fica esperando a outra pessoa na janela. Porque enquanto você parou de viver sua vida, ele está vivendo a vida dele. Então você precisa fazer totalmente o oposto. Agora que você precisa viver. De uma forma sadia. Assim como a Renata acabou de falar aqui. A respeito do quê? De você se satisfazer da vida que você está vivendo. Sabe? De você estar satisfeito da maneira como você está vivendo. É essa que é a intenção. Meu marido saiu de casa há uma semana, diz que não me ama mais, conheceu outra pessoa há 4 meses e está envolvido com ela. Temos uma filha que está ficando de lado por causa da outra. A filha está ficando de lado por causa da outra mulher, eu acho, né? Mas é exatamente essa questão, gente. É claro que a pessoa vai falar que não te ama mais, tá? Porque vocês já não estão vivendo mais um relacionamento. Não quero ser dependente dele, mas estou cuidando de mim. A primeira coisa que você precisa fazer é cuidar de você. É exatamente isso que você precisa fazer. Estou numa guerra espiritual daquelas. Na verdade, a guerra, ela não é espiritual. Ela é uma guerra em todas as áreas da sua vida. Quando você fala a respeito de relacionamento, você está falando das 3 esferas que te tornam um ser humano, entendeu? Quando você fala de relacionamento, você está sendo atingido, está praticamente tomando um tiro no meio da cara na sua área emocional. O seu espiritual está abalado, principalmente você que é mulher, porque o homem ele é o sacerdote da casa, ou pelo menos ele devia ser. Ele é a autoridade da casa, ou pelo menos ele devia ser. Você está entendendo? Então, espiritualmente também existe um abalo aqui. E, consequentemente, tudo o que a sua alma sente, ela transmite para o seu corpo. Então, fisicamente, você está sendo abalado na sua saúde também. Então, em todas as 3 esferas da sua vida, você está passando por uma guerra. É por isso que o nosso trabalho ele se desenvolve em todas as esferas. Para quem é aluno do curso, percebe-se que a gente começa trabalhando a questão emocional, porque você chega normalmente sangrando. Então a gente começa trabalhando a questão emocional, tem um set terapêutico no meio do curso e tal. Por quê? Para que você comece a andar de novo. Não adianta eu pegar você e já jogar você lá no meio da restauração e falar, faz isso e vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, é perigoso eu terminar de te matar. Então você primeiro passa por uma questão de uma ajuda emocional, de uma restauração emocional da sua própria parte, de um conhecimento de você mesmo, para depois você começar, através do conhecimento espiritual, da espiritualidade, você começa a se melhorar como pessoa, e aí a gente parte para uma questão de transformação. E por último, a gente trabalha a restauração. Por quê? Porque se a gente fizesse o inverso, automaticamente a gente estaria apertando o botão de autodestruição. Entendeu? Então, são 3 esferas da sua vida que precisam estar alinhadas, totalmente alinhadas, senão não vai rolar, entendeu? Não dá pra gente pensar numa metade, numa parte. A gente precisa se ver como um todo. Infelizmente, eu tenho dependência dele. Preciso de cura urgente, porque quero meu marido, meu casamento de volta, de volta sim, minha família não está fácil, ficar só com nossa filha. Exatamente, Sandra. É uma questão de uma dependência que precisa ser tratada. A Mauritana está concordando ali com a Cris. Elisângela. Então, Júnior, ele sempre aparece, dorme e tudo aqui na minha casa. Dorme e tudo aqui na minha casa, eu e ele nunca tivemos problemas. O pior é a família dele, filhos que ele teve quando era jovem. Ele não tem atitude. Vive pela família dele. Parece que é um casamento misto, né? Pelo pouquinho que você me disse aqui. Parece que você tem filhos que
que fazem parte aí de outra relação, né? É basicamente isso. Dei uma perdida aqui. A Solange Rezende. Boa noite. Os seus conselhos têm me ajudado muito. Mesmo passamos o Natal juntos. Foi ótimo e Ano Novo também. Fomos pro culto juntos. Opa, da virada. Ele me buscou e ficou aqui também. Aqui só prestar atenção numa coisa, tá, gente? Eu tô respondendo a Solange aqui agora. Tomar cuidado. Se você está vivendo um tempo de crise, passando por uma restauração, é necessário que haja uma reconciliação. Não abafa o caso, tá? Não tenha, tipo, vou passar um pano aqui, passou, agora a vida é nova. Não existe isso, tá, gente? Os problemas, eles não acabam de repente. Eles só crescem. Então, problemas que não são interpretados, problemas não são para ser resolvidos, são para ser interpretados. Problemas que não são interpretados, eles voltam e dão cria. Então, é preciso que você pense a respeito dessa questão de reconciliação. É normal que, às vezes, sei lá, por uma questão sexual ou por uma questão de convivência mesmo, vocês queiram esquecer os problemas e continuar da onde vocês pararam. Mas não funciona assim. Se você não arruma hoje, você acaba estragando lá na frente. Então é necessário que haja, antes da restauração, haja uma reconciliação, tá? É básico assim. Eu preciso reconciliar antes de restaurar. Ele reclama muito que eu vivo na igreja. Ele pede para mim ficar em casa com ele e quando decido ficar, ele sai e me deixa só com os meninos. Vocês estão bem desalinhados, né? É necessário que vocês venham a se alinhar com relação às ideias, aos propósitos de vocês. Né? Tomar muito cuidado com os excessos. Eu falei aqui a respeito das 3 estruturas que a gente tem, do corpo, alma e espírito, e a gente precisa fazer uma avaliação. Essa questão de mulheres que muitas vezes acabam encontrando um refúgio na igreja, isso é muito comum, tá? E acaba que a casa da pessoa, da mesma forma que o homem ele acaba encontrando um refúgio num bar, por exemplo, tem mulheres que elas acabam encontrando um refúgio numa igreja. A mesma intenção, tá? É a mesma intenção. Não é que um seja bom e um seja mal. É que os dois não estão com vontade de ficar em casa. Tá entendendo? Então é necessário que a gente venha a lembrar daquela questão que eu sempre fico falando para vocês. Qual que é o mal do ser humano? O mal do ser humano é que a gente sempre parte para os extremos. Então tudo bem eu ir para a igreja, tudo bem eu servir na igreja, tudo bem eu ter um tempo com os meus amigos, tudo bem eu estudar, só que eu preciso estar alinhado em todas as esferas da minha vida. Eu preciso ter o meu tempo para que eu possa exercitar o meu espiritual, eu preciso ter o meu tempo para que eu venha a ser alimentado emocionalmente também, e eu também preciso do meu tempo para trabalhar o meu físico. Então são 3 áreas que elas precisam estar trabalhando em conjunto. Enquanto eu estiver desalinhado em qualquer uma dessas áreas, eu vou estar insatisfeito. Entendeu? Enquanto eu estiver desalinhado em qualquer uma dessas áreas, eu vou estar insatisfeito. Por mais que você esteja exagerando em uma delas, achando que vai compensar as outras. E é isso que a maioria das pessoas fazem. Exageram em uma dessas 3 áreas, achando que vão compensar as outras. E no fim, ele simplesmente acaba ficando ruim aqui, porque está exagerado. Tudo que é demais faz mal. E ruim nos outros também, porque os outros ficam raquíticos, ficam sem trabalhar. Então, antes você fazer um pouco de cada, do que você fazer muito um e nada do outro. Voltando aqui, a Cris diz, que estou buscando... Será que eu perdi alguma coisa aqui? Eita. A Solange já falei. Eu precisava rever os meus erros. Tá. É que agora é outra coisa, né? Interpretamos sim, interpretamos sim a separação e foi necessário eu rever os meus erros.
A realidade, o problema era eu. Eu precisava rever os meus erros e reconheci tudo isso. Exatamente. Essa é a questão de você... A maior maturidade, gente, quando você percebe que você está agindo com maturidade, é quando você começa a parar de jogar a culpa no outro. A questão da transferência de responsabilidade é uma coisa que não é de hoje. Lá no Éden, o primeiro problema de casal já começou com uma transferência de responsabilidade. Então, é uma questão de imaturidade. Ao contrário disso, quando você começa a ver os seus problemas, quando você começa a perceber o quanto você é responsável pelos atos e pelos efeitos, aí você começa a viver maturidade, que é o que a Solange, né, estava falando aqui, onde ela começou a perceber que tinha muita coisa que estava errado no relacionamento dela. Estou aprendendo a me posicionar melhor em todas as áreas. Isso tem me ajudado muito. Exatamente. É essa que é a ideia. Deixa eu ver de onde eu parei aqui. Daiane, 14 anos juntos. Há 5 meses ele foi... acho que foi morar com os pais, será? Ele foi morar na casa de cima, onde os pais moram. Às vezes bate um desespero, como se eu nunca fosse conseguir restaurar. 14 anos juntos, há 5 meses ele se foi. Ele foi morar na casa de cima, onde os pais moram. Na casa de cima, que é onde você mora, será também? Ou ele realmente saiu do quintal de vocês? Nosso casamento, a Daiane... Ah, é verdade. Tem 2 Elisângela. Eu percebi. Que eu comecei falando com uma e eu perdi os comentários e voltei falando com a outra. Mas é assim mesmo, gente. Tomar muito cuidado com essa questão de pais, tá, gente? O casamento, ele fala a respeito de deixar. É um dos primeiros princípios do casamento, é deixar pai e mãe. Então você que mora com pai, mora com mãe, tomar muito cuidado com isso. Isso é uma ferramenta incrível para destruir casamento. Eu não sei se é o caso da Daiane aí, que falou que o marido foi morar na parte de cima, né? É comum nas grandes cidades aí as famílias morarem todo mundo no mesmo prédio, né? Mas eu não sei se é esse o caso dela. Mas se for o caso de vocês aí, quem estiver vivendo desse jeito, toma muito cuidado, porque é muito perigoso. Acaba que há um envolvimento de famílias, né? E aí é aquela questão, onde muitas das vezes a pessoa fala assim, Júnior, minha sogra fica se intrometendo no nosso relacionamento, só que o que você não me conta é que você mora na casa da sua sogra. Então, tipo, em outras palavras, você está dando autoridade para ela fazer isso no seu casamento, né? O meu sogro, ele entra aqui na minha casa e ele faz as coisas do jeito que ele quiser, só que você não me contou que você construiu no terreno do seu sogro, né? Tipo, então, gente, para que você não venha a dar lado pro azar, faça as coisas certo. Muitas das vezes vai ser necessário que a gente comece tudo de novo, né? Planos e projetos que a gente desenvolveu de uma forma errada, para que a gente consiga fazer as coisas funcionarem da maneira como tem que ser feito, tá? Tomar muito cuidado com essa questão da intromissão parental, porque da mesma forma que você acaba dando uma liberdade demasiada para o seu marido que saiu fora de casa, acaba que você também dá uma liberdade demasiada para o seu sogro, para sua sogra, para o seu cunhado, simplesmente porque você está dependendo deles de alguma forma. O terreno que eu moro é deles. A casa que eu moro é deles. Então tudo isso, o casamento ele já é complicado por si só. Ainda mais um casamento misturando a família matriz com você que não tem nada a ver com a família deles. Entendeu? É como se fosse você que não faz parte da família contra todo mundo que faz parte da família, né? Porque se você mora na casa dos pais do seu marido, por exemplo, eles são todo mundo da mesma família. Você é o único que está de fora. Então tem tudo para dar errado, tá? Tomar muito cuidado com essas coisas que são desnecessárias. Se você parar para pensar, não precisa disso. Então é uma questão de desapegar. Que você fala, Júnior, mas a gente está construindo, mas eu estou querendo fazer tal coisa, não sei o quê. Então você não abre mão, muitas das vezes, da ajuda do seu pai, da ajuda da sua mãe, e por isso você quer ficar
ou do sogro, da sogra, né, ficar debaixo da tutela deles. Só que, para que o casamento ele funcione, é necessário que haja um deixar. É preciso abandonar, literalmente. Deixa a família matriz lá e você agora vai construir a sua própria família, independente da maneira como for, né? Ah, eu não tenho condição de construir uma casa, então vai morar de aluguel. Mas faça pela sua família, faça pela sua casa. Qual caminho seguir para ser amiga dele e aos poucos recuperar o meu casamento? Nunca. Eu ainda o amo, mas estou buscando a amizade para estarmos em harmonia pela minha filha. Não busque amizade. Você não quer isso para sua vida. Se você entrar num ciclo de amizade, é provável que vocês nunca restaurem o casamento de vocês. Uma coisa é você ter respeito como adultos, entende? Ah, ele é um adulto, eu sou um adulto, a gente se conversa, a gente entende que tem a questão da filha, isso é ser adulto. Agora, ser amigo é demais, entendeu? Ser amigo é demais, o que vocês precisam é ter maturidade, se é que você quer restaurar o seu casamento. Agora, se você se contentar em simplesmente ser amiga, se você se contentar em ter ele ali para você estar dando risada e tal, e por mais que você esteja querendo algo mais, às vezes você vai ter que ver ele com outras pessoas e ele vai vir te contar a respeito de como que tá o relacionamento dele e perguntar para você o que você acha. Tipo, pô, não faz sentido. Você tá entendendo o quanto que isso não faz sentido? Se você quer restaurar, pula fora disso. A restauração ela parte de uma intenção da qual você vai trabalhar a sua comunicação de uma forma estratégica. Para quê? Para que você não venha realmente cair nessa cilada de você se tornar amiga da pessoa. A pessoa ela tem que entender que você não quer a amizade dela. Ou eu quero aquilo que eu vou baixar o meu posto, gente. Eu estou baixando em escala. Eu era esposa, agora eu sou amiga e depois é o quê? Então, se eu pensar dessa forma, eu estou simplesmente decaindo. E não é essa a minha intenção. Pode ser que por trás aí de tudo isso que você esteja falando, haja uma dependência emocional. É por isso que, mais uma vez, eu volto a falar lá dos 3 As que a gente começou falando. Talvez toda essa questão dessa amizade, na verdade, seja simplesmente um medo de ficar sozinho e uma dependência emocional. Então, não. Para restaurar casamento, não precisa ser amigo, tá? É esposo e eu não aceito nada mais, nada menos do que aquilo que eu sou. Se eu sou esposo, é isso que eu quero ser. Moramos no mesmo quintal. Aí, a Daiane acabou de confirmar as minhas suspeitas. São 2 casas, mas ele sempre dorme aqui. Eita, que complicado, hein? Mauritana, segundo dia do ano é hoje e estou tão triste no meu momento de oração. 1 hora antes de você entrar, fiz chorando. É bom chorar aos pés do Senhor. É o melhor lugar que você tem para chorar. A Gladys, ele saiu de casa e está fazendo a vida computar pessoa. Aí postei uma foto com um amigo, ele não gostou e me bloqueou. Diz as pessoas que me ama, mas por me ver sair e me arrumar, ele diz que estou afastando ele. Entender qual é a minha posição. Entender qual é a minha condição atual. Se eu estou separado, eu estou separado. Independente do que ele... Isso é uma manipulação, em outras palavras, tá? A gente não vai jogar aqui com as informações que a pessoa está falando ou que terceiros estão falando para você. A gente simplesmente tem que entender o nosso estado. Estou separado, não te devo nada, eu faço o que quiser da minha vida, você pensa o que você quiser, entendeu? É basicamente isso. Estar separado é isso, gente. Eu não tenho vínculo nenhum com você, você que escolheu sair de casa, então assuma as consequências do seu comportamento, entendeu? É basicamente isso. Mas é besteira isso, você está me afastando fazendo isso. Tipo assim, ele pode fazer o que ele quiser, mas se você faz alguma coisa que ele desaprova, aí você está me afastando, entendeu? Não faz sentido, gente. Então, não seja manipulado pela pessoa. Não aceite que a pessoa ela determine ou aprove a vida que você está vivendo. Eu preferia que você não fizesse isso. Eu não dependo da sua aprovação para fazer ou deixar de fazer.
Entende? O seu marido, ele precisa entender que você é uma pessoa individual, que você é uma mulher, que você se posiciona, que você tem o seu poder, que você tem as suas virtudes, que você tem o seu valor independente do que ele ache ou deixe de achar. E é mentira. O problema de vocês não estarem juntos não tem a ver com o fato de você estar afastando ele. Muito pelo contrário. Quero restaurar, mas ele não quer. Seja bem-vinda ao time. A maioria das pessoas que estão aqui também querem restaurar, mas ele não quer. Isso é muito comum, tá, gente? É uma das coisas mais comuns. Como faço para entrar no grupo? Para você que chegou atrasado, gente, chegou depois que eu já tinha falado, depois da bagunça, a live já travou, nós já voltamos, hoje foi uma bagunça daquelas. Para você que entrou e não ouviu, se você quer participar do grupo Casamento Sem Crise, você pode entrar lá na minha bio, depois que acabar aqui, e tem um link lá onde você acessa, faz um cadastro rápido e você é oferecido ali para você se você quer fazer parte dos grupos do WhatsApp. E você entra ali no grupo gratuitamente e você automaticamente, ao receber, é automático mesmo, o simples fato de você entrar no grupo, dentro de 24 horas você recebe ali esse curso gratuito que a gente fala o tempo todo aqui. É onde tem os 3 As aqui que alguma de vocês estava citando aqui. É uma das ferramentas que a gente ensina lá nesse curso gratuito. Quero restaurar, mas ele não quer. É isso mesmo. É disso que a gente estava falando. A Daiane diz, casamos muito cedo. Eu tinha 15 e ele 18. Engravidei e fomos morar juntos. E agora ele não quer mais. Diz que não ama mais. Mesmo morando no quintal, eles respeitam muito. Fomos morar juntos e agora ele não quer mais. Diz que não ama mais. Aqui, gente, essa questão do não me ama mais, isso é muito do momento que vocês estão vivendo, tá? Uma das coisas que mais a gente ouve aqui, né? Quem já está aqui mais tempo, eu acho que já até cansou de ouvir isso. A maioria das pessoas chegam aqui falando, meu marido diz que não me ama mais, né? O que está escondido por trás do meu marido não me ama mais? Normalmente uma terceira pessoa, né? Normalmente quando o homem ele fala que não ama mais, é porque normalmente ele já está se relacionando com outra pessoa, ou ele está pelo menos interessado em outra pessoa, tá? Basicamente assim, na lata, porque eu acho que vocês já estão cansados de saber disso. Agora, a questão do amor em si é uma coisa que eu também saliento o tempo todo aqui para vocês. A gente já está dando 8 horas aqui, tá? Eu já estou para fechar, então só deixa eu fazer umas considerações finais aqui. A questão do amor, mais uma vez, o amor ele não é a respeito do sentimento que você está sentindo. Eu amo tanto, eu estou sofrendo. O amor ele fala a respeito do comportamento que você tem. O amor ele é nutrido. Entende? O amor ele fala a respeito do que eu estou fazendo. Quando as pessoas elas amam, elas demonstram através dos seus atos. Agora, se vocês estão vivendo um relacionamento corrompido, se vocês já não estão se dando bem no relacionamento de vocês, é óbvio que vocês não estão demonstrando amor um pelo outro. Automaticamente a pessoa não se sente amada e automaticamente ela também não entrega amor, certo? Porque o amor ele não adianta de nada eu falar que eu amo se eu me comporto de forma contrária. Você consegue me entender? Não existe isso. É a mesma coisa de eu falar que eu tenho fé, mas aquilo que eu faço não condiz com aquilo que eu estou dizendo que eu tenho fé. Então o amor é dessa mesma forma. Toda vez que na Bíblia vai falar a respeito de amor, não é a respeito de um sentimento abstrato. É a respeito de um comportamento. Ok? Então Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu filho. Então, toda vez que acontece amor, tem que existir uma expressão. Um amor que ele não é expresso, que ele é só falado, ele não é amor, ele é teoria. Tá? Ele é romantismo, ele é qualquer outra coisa que você quiser. Mas ele não é amor de verdade. Entende? Então, o amor não é essa questão, o amor ele pode acabar? Pode, se você parar de nutrir ele, ele vai acabar. Agora, o amor ele pode renascer? Pode, se eu começar a nutrir ele novamente, ele vai renascer. Então o amor ele fala a respeito daquilo que eu estou fazendo e não daquilo que eu estou sentindo. Porque não faria sentido, por exemplo, se Deus ele fala assim, ama o seu inimigo. Tipo, como assim? Amar o inimigo? Né? Se a questão é a respeito do que eu sinto, então isso não faz sentido.
O que faz sentido? Faz sentido eu entender que o que Deus fala é a respeito do meu comportamento. O meu comportamento ele tem que demonstrar aquilo que tem dentro de mim. Então eu tenho que amar o meu inimigo, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo isso são obrigações. Não é que eu estou esperando sentir, que se eu sentir, aí eu vou amar. Não é assim que funciona. O amor ele tem que ser executado. Tá? Só para que vocês entendam. Eu sei que tem bastante gente que está começando agora e muitas das vezes não ouviu essas coisas. Talvez você que já está aqui há mais tempo já está cansado de ouvir eu repetir as mesmas coisas. Mas é importante que a gente esteja falando porque tem muita gente que não entende, né? Que não ainda chegou nesse mesmo nível de consciência. Então a ideia é basicamente essa, tá, gente? Deixa eu só dar um geralzão aqui para finalizar com você. É necessário que você venha adquirir um nível de consciência. Por quê? Porque até então, qual que é a consciência que você tem? A de que eu já fiz de tudo e não tem mais jeito. É ou não é? A partir do momento em que existe uma consciência, ou seja, que eu tenho um entendimento a respeito de outras possibilidades que até então eu não via, eu começo a perceber que tem coisas sim que eu posso estar fazendo e que até então eu não fiz. Qual que é a ideia aqui? Da onde parte tudo isso, Júnior? Da onde, né, essas ideias mirabolantes, da onde que parte? Romanos 12, 2. Você tem duas possibilidades quando a crise bate na sua porta. Ou você se conforma e se amolda para que você consiga viver dessa forma, com a crise batendo ali e o seu relacionamento não dando certo, talvez pelos seus filhos, talvez pelo sexo, talvez pela comodidade, talvez por seja lá o que for, pelo dinheiro. Talvez você resolva se acomodar e ficar ali, esperando as coisas acontecerem e quem sabe um milagre acontecer e esse casamento um dia dar certo. Então você se amolda à situação, entende? Você se conforma com aquilo. Ou então a outra opção, se transforma. Eu sempre falo a respeito do Viktor Frankl, né? O Viktor Frankl, ele foi um homem que ele foi levado para aqueles campos de extermínio nazistas e ele perdeu tudo que ele tinha ali. Ele já era um médico renomado na época que ele viveu isso e ele perdeu tudo que ele tinha. Sabe o que é você simplesmente querer viver todos os dias? Todo dia você acordar e a única coisa que você tem ali é a ânsia de viver, porque você não tem garantia de nada. A qualquer momento você pode morrer. Perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu filhos, perdeu o trabalho, perdeu tudo. Tudo que ele construiu durante a vida, ele perdeu. E ele fala uma frase que ele fala assim: quando você estiver vivendo uma coisa boa, desfrute-a. Quando você estiver vivendo uma situação ruim, transforme-a. Se você não conseguir transformá-la, então se transforme. Então casa exatamente com tudo isso que a gente está vivendo, que a gente está falando aqui. Se você já tentou, se você não conseguiu mudar a situação, então está na hora de você se transformar. Romanos 12, 2. Se você não quer se conformar com a situação, então está na hora de você se transformar e fazer as coisas mudarem. Porque a demanda da crise é simplesmente a respeito dessa transformação que não vem para te matar, ela vem para te promover. Só que é preciso que eu abra mão do jeito que eu estou hoje para ser do jeito que eu preciso ser. Ok? O que o casamento cobra de mim é exatamente isso. Eu continuo bloqueada, mas viajei nesse fim de ano. Amei esse fim de semana, vida que segue, primeira viagem sem ele, e estou bem. Luciana Moreno, exatamente isso, Luciana. Exatamente isso. Ele bloquear você nas redes sociais não bloqueia a sua vida, tá? Ele não consegue bloquear a sua vida, tá, gente? Então eu espero que vocês... Eu sei que tem gente que está entrando agora, tá? Mas nós estamos já encerrando aqui. Eu quero agradecer muito a presença de cada uma de vocês. Vocês são especiais, vocês são importantes, vocês foram levantadas para fazer a diferença nesse casamento de vocês. Pense que um dia, lá na frente, quando vocês já tiverem com o casamento restaurado, a família de vocês crescendo, saudável, vocês vão poder olhar para trás e falar assim, o seu marido vai bater nas suas costas e falar assim, nossa, se não fosse você, hein? Aonde a gente estaria hoje? Né? Assim como uma das alunas esses dias me falou que ela teve o casamento dela restaurado e o filho dela fala para ela assim, mãe, o meu sonho é casar com uma mulher igual você e eu vou ser um marido igual ao meu pai. E ela fala para mim assim, nossa, Júnior, se ele soubesse o que a gente já passou,
Se ele soubesse que o tanto que eu estava interessada em largar do pai dele. Então, tipo, são essas coisas que fazem valer a pena. Sabe, são essas coisas, você pensar a respeito daquilo que nem aconteceu ainda, trazer à existência aquilo que não existe, para que isso venha a ser o seu porquê forte, do porquê você está fazendo o que você faz. Por que você está lutando pelo seu casamento? Por que você quer restaurar o seu casamento? Qual é o seu porquê forte? Pensa nos seus filhos lá na frente, pensa nos seus netos, pensa que você tinha uma possibilidade de encerrar a família de vocês nesse momento. Mas você se deu uma nova oportunidade e resolveu batalhar por aquilo que vale a pena. Então, parabéns para vocês. Seja bem-vindo você que acabou de chegar. Eu estou gostando de ver a questão do posicionamento. Tá? Tem bastante gente que já está começando a entender como é que funcionam as coisas aqui e fazendo as coisas acontecer. É bem isso mesmo. Tem pessoas que a gente precisa pegar mais na mão e sair puxando as pessoas meio que na marra. Agora, é muito lindo de se ver quando vocês começam a entender como é que as coisas funcionam e começam a aplicar isso na vida de vocês. E vocês, ao invés de me perguntar se faz isso ou se faz aquilo, vocês só chegam para me contar o resultado. Então, eu fico muito satisfeito. É sinal de que vocês estão entendendo o cerne do negócio. Vocês não estão vivendo simplesmente como robôs fazendo tudo aquilo que a gente manda fazer. Mas vocês estão entendendo como é que as coisas funcionam e estão aplicando na vida de vocês. Então, muito obrigado, muito satisfeito, muito grato, tá? E até a próxima, se Deus assim permitir. Eu quero determinar sobre a sua vida aqui muita paz, prosperidade e intencionalidade, para que você ainda possa viver todos os seus sonhos de relacionamento com um casamento totalmente transformado.